Olá pessoal, bem-vindos a mais uma hora saudável, com muita alegria, com muita gratidão, como eu sempre faço, eu sempre agradeço a Deus, a nossas famílias, eu agradeço a Herbalife, a corporação, que nos ajuda a preparar esse material maravilhoso, a liderança, nossos chairmans, presidentes, a equipe tabuladora, você que é cliente da Herbalife, a sua família, que juntos a gente está fazendo com que cada vez mais pessoas vivam a sua melhor vida. Então, esse programa Hora Saudável é um sucesso. Aonde eu vou no Brasil e no mundo, as pessoas comentam, e esse programa, olha, eu sou suspeito para falar, mas esse programa tá especial, um assunto quente, atual, que tem a ver com tudo que a gente está falando sobre nutrição, estilo de vida, longevidade, controle de peso, novos medicamentos para o controle de peso, e a gente vai falar hoje, né? Então chame mais uma pessoa, lápis, caneta, papel na mão. Nós vamos falar sobre o Fiber Maxing, a nova era das fibras e da saúde metabólica, né? Muito além do intestino. Vamos falar sobre mitos, verdades, o poder da fibra, né? Não só ali no intestino, mas na nossa saúde como um todo, na nossa qualidade e quantidade de vida. Será que esse Fiber Max é uma moda passageira ou é uma das mais importantes tendências, não só na nutrição, na medicina, na ciência que surgiu nos últimos tempos? Vamos descobrir junto como que as fibras influenciam a nossa microbiota, né? Aqueles trilhões de bactérias que a gente tem no intestino, como é que elas participam no nosso controle de saciedade, do nosso nível de metabolismo. Isso repercute na nossa saúde e na nossa longevidade. E, como eu comentei, qual é o papel das fibras nessa nova era dos medicamentos agonistas GLP-1, né? Não só as canetinhas, comprimidos, coisas novas que vêm por aí, como que as fibras podem atuar como um aliado, a gente vai falar muito sobre isso, dessas novas estratégias que vieram para ficar. E, como eu prometi, nós vamos falar sobre mitos, verdades, quais são as evidências científicas mais recentes sobre o consumo de fibras. Então, com certeza você está interessado, está curioso, e vamos juntos fazer a melhor hora saudável de sempre. Então, pessoal, primeira coisa, vamos colocar alguns conceitos. Por que a gente está falando tanto em fibras, né? Durante muito tempo, eu tenho a honra de estudar nutrição já há mais de 3 décadas, né? Durante muito tempo, a nutrição foi focada, constituída, baseada em torno dos macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura, né? Nos anos 70, a gordura era o vilão, era o artista principal dos interesses da ciência da nutrição. Nos anos 90, os carboidratos, né? Foi a era de contagem de carboidrato, criou até uma onda de carbofobia, as pessoas tinham medo de comer carboidrato. No virada do século, ali, junto com essa questão do carboidrato, a gente já falava do índice glicêmico, qual eram os carboidratos que aumentavam a glicose no sangue mais rápido e mais lento, né? E aí já começava a falar em fibras, porque aqueles que tinham fibra na sua composição do alimento tinham um índice glicêmico mais baixo, que era mais saudável, né? E na virada da primeira década do século XXI, aí foi a década da proteína, né? A proteína passou a ser a estrela, a cereja do bolo, só se falava em proteína, né? E aí, nessa segunda década, depois da pandemia, a imunidade, essa questão toda, o intestino e o microbioma, né? O microbioma, que são esses trilhões de seres vivos que moram dentro do nosso intestino. A gente tem mais seres vivos no intestino do que células no nosso corpo. Então esse novo órgão, que é o microbioma, foi a grande manchete do estudo da nutrição.
E do ano passado para cá, né, 2025, 26, é o que a gente vai falar hoje, é o que a gente chama do Fiber Maxing, né? A fibra como um regulador metabólico. Uau! Como assim, Dr. Nathaniel, um regulador metabólico? É isso que a gente vai falar nessa hora saudável. Então, essa mudança no panorama, né? Essa mudança de paradigma é o que explica o surgimento desse nova tendência, né? É um novo trend, uma nova moda que é o Fiber Max, é uma tendência que invadiu primeiro as redes sociais, né? Começou lá TikTok, Instagram, Facebook, e o que eu vou mostrar para vocês assim é que é um fenômeno de comunicação, todo mundo fala em Fiber Maxing, mas tem um forte embasamento científico. Então, o meu trabalho hoje com vocês, nessa hora saudável, é separar o que é ciência e separar o que não é verdade, o que não tem fundamento, o que a gente deve ter cuidado e aonde que a gente deve aprofundar o consumo de alimentos e de suplementos que contenham fibra com qualidade, né? Então, o que a gente está observando é uma mudança importante. As fibras passam a ocupar esse papel central nas discussões sobre o metabolismo, sobre a microbiota, saciedade, longevidade, esse fenômeno conhecido como Fiber Maxing, né? Que, como eu falei, surgiu lá nas redes sociais, propondo aumentar deliberadamente o consumo de fibras para otimizar a saúde. E aqui eu já quero colocar esse primeiro asterisco, porque quando a gente vê influencers, pessoas que não são da área da saúde ou pessoas que não estão alinhadas com a melhor ciência, falando que quanto mais fibra, melhor, a gente vai ver que isso não é bem assim. Então, a nossa missão hoje, né, é ver que o Fiber Max é uma tendência baseada em evidência, mas tem um pouco de modismo, tem um pouco de sensacionalismo, que a gente vai separar as fibras boas das fibras ruins, o joio do trigo, o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, olha só, se a gente falou que a proteína, né, que era o macronutriente da moda, ele alimenta os nossos músculos, a proteína melhora a saúde e a quantidade de músculo no nosso corpo, as fibras alimentam um órgão que só recentemente a gente aprendeu a conhecer e a valorizar, que é a microbiota intestinal, que é exatamente esse órgão formado por trilhões de bactérias, de fungos, de vírus que moram no nosso intestino. Eles pesam, se a gente somar junto esses mais de 100 trilhões de seres vivos, esse órgão pesa ao redor de 3 quilos. Então, é um órgão importante, grande no nosso corpo, e essa é uma ideia legal para você que é cliente da Herbalife já ficar organizando na sua cabeça. Assim como a proteína alimenta a massa muscular, a fibra alimenta esse órgão que é a microbiota, né? Então, talvez, olha que legal isso que eu vou falar, eu chego a ficar emocionado. Talvez a maior deficiência nutricional do século XXI não seja a falta de vitamina, falta de mineral, falta de proteína. Talvez a maior deficiência nutricional do século XXI é essa falta de alimento para esses 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestinal, essa falta de fibra para nossa microbiota, né? Olha que mudança de paradigma que eu estou propondo para vocês. O que está faltando, assim, do ponto de vista de ciência hoje nas sociedades que têm alimentos, né? Não estou falando naquelas camadas da população que ainda estão em carência nutricional, em insegurança alimentar. Nas pessoas que têm disponibilidade de alimentos, o que está faltando não é micro, não é macronutriente, é fibra para alimentar a nossa microbiota. Então, um primeiro conceito, assim, que eu já comecei a pincelar com vocês para a gente desenvolver a nossa hora saudável, é o que a ciência recomenda de quanto de fibra por dia. Como eu falei para vocês,
essa tendência que está invadindo as redes sociais, Fiber Maxing, defende, eles advogam que quanto mais fibra, melhor. Atenção! Nada na área da saúde é assim, né? Se é pouco é carência, se é muito é excesso, o que a gente busca é a adequação. Então, esquece essa coisa, eu já vi postagens Fiber Maxing recomendando 70 gramas de fibra por dia, ou falando lá que os homens pré-históricos comiam 60, 70 gramas de fibra por dia. Isso não é saudável, isso traz problemas. O que as autoridades de saúde, os guias nutricionais de todas as sociedades científicas recomendam é para a população em geral, de 25 a 30 gramas de fibra por dia, e para pessoas que têm desafios como diabetes, obesidade, alterações na gordura do sangue, pode aumentar um pouquinho mais, até 35 gramas de fibra por dia. A verdade, pessoal, é que, eu já vou mostrar para vocês, muito poucas pessoas conseguem consumir esse mínimo de 25 a 30 gramas por dia. Então, a ciência, olha só, essa mensagem que eu quero deixar bem gravada no coração de vocês. A ciência concorda que Fiber Max é super importante, que Fiber Max fala sobre a importância das fibras, mas a ciência, a melhor evidência científica, discorda sobre a quantidade, né? Então, para a ciência da nutrição de 25 a 30, podendo chegar a 35 gramas de fibra por dia, ok. Fiber Maxing, que fala 70 gramas ou quanto mais melhor, não está ok. Por quê? Porque isso traz problemas digestivos, absortivos e, como eu vou explicar para vocês, no metabolismo como um todo, né? Então, aquele conceito que vocês fizeram, que talvez a maior carência nutricional do século XXI nas sociedades que têm disponibilidade de alimentos seja essa deficiência de fibra, né? A gente pode chamar isso de fiber gap, né? Que está faltando fibra, talvez seja essa maior lacuna nutricional, e isso está associado, quanto maior o fiber gap, quanto maior a lacuna de fibra, mais obesidade, mais diabetes tipo 2, mais doença cardiovascular, mais câncer coloretal da porção terminal do aparelho digestivo e mais mortalidade em geral. E aquilo que eu falava para vocês, mais de 80% ali, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 80% a 90% da população mundial não atinge essas recomendações diárias de 25 a 30 gramas. Aqui no Brasil, a pesquisa POF, né, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, identificou que somente 15%, então 85% das pessoas não atinge a quantidade de fibra necessária, só 15% dos brasileiros chega perto, chega a atingir esses 25 a 30 gramas de fibra por dia. E por isso que a gente vê essas doenças que a gente chama de doenças crônicas não comunicantes, né? Essas doenças, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, inflamação, aumentando tanto. Então, Fiber Max, sim, ele surgiu para corrigir um problema real. O que a gente está discutindo aqui só é a adequação e a quantidade de fibras, né? Então, esse paradoxo moderno, isso eu quero salientar bem, assim, porque isso é uma visão bastante nova. Poucos profissionais da saúde estão falando sobre isso, né? Nunca houve tanta oferta de alimentos, nunca houve tanta informação sobre nutrição, nunca houve tanto consumo de proteína, eu vou aprofundar, nunca houve tanto consumo de vitaminas, minerais. A gente consome calorias suficientes, proteína suficiente, mas pouca fibra, principalmente aquelas fibras que fermentam para alimentar a nossa microbiota. Então, essa é uma imagem que eu quero que você, que está nos assistindo, você que já é da comunidade da Herbalife, você que é um cliente da Herbalife, tem que nos ajudar a divulgar. A gente está vivendo uma carência de fibras, né?
Então, quando a gente fala carência de fibra, a gente está falando que nunca se consumiu tão pouco frutas, verduras, legumes, leguminosas, saladas, cereais integrais, sementes, né? Então, esses alimentos, fonte de fibras, alimentos integrais, os alimentos de origem vegetal, que eram a principal fonte de alimentação dos nossos antepassados, deixaram ou estão muito a desejar o seu consumo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente coma de 5 a 7 porções de frutas, verduras, vegetais por dia, e pouca gente consegue isso. Então, a gente tem que corrigir isso e algumas vezes, como eu vou explicar para vocês, lançar mão de suplementos, né? Mas antes de chegar na solução, deixa eu falar um pouquinho desse desafio, né? Deixa eu focar um pouquinho na dor, falar um pouquinho da fibra muito além do intestino. Então, durante muito tempo, a gente acreditava que a fibra servia só para o trânsito intestinal, né? Então, as pessoas estavam constipadas, prisão de ventre, intestino inflamado, porque comiam poucas fibras, né? Eu vou mostrar, inclusive, as fases desse conhecimento das fibras, mas assim, hoje a gente sabe que muito além de melhorar o trânsito intestinal, de ter essa função no estômago de saciedade, as fibras influenciam a secreção hormonal. Por exemplo, o GLP-1, que é o hormônio que promove a saciedade, que a gente vê nessas canetinhas para emagrecer, nesses novos medicamentos de controle de peso, ele é modulado a secreção pela presença de fibras. O metabolismo da glicose, quanto mais fibra, mais devagar a glicose, as gorduras, né, do metabolismo lipídico são absorvidas pelo nosso intestino. Então, quanto mais fibra, mais baixo o açúcar e a gordura no sangue. A nossa imunidade, olha só, eu estou falando que nós temos 100 trilhões, né? 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. Como é que isso não nos devora? A gente tem 10 bactérias para cada célula do nosso corpo, porque isso estimula a nossa imunidade. Então, olha só, a fibra muito além do intestino. E a qualidade dessas bactérias, dessa microbiota, também tem uma ação pró ou anti-inflamatória. Dependendo do tipo do microbioma, ele favorece que a gente fique inflamado e dependendo de quanto mais equilibrado, né? Quanto mais eubiótico for o nosso microbiota, menos inflamação. E a gente sabe que existe um eixo entre o cérebro e o intestino, basta lembrar que mais de 90% da serotonina é secretada no intestino, isso é completamente modulado e regulado pelas fibras. Então, dependendo do tipo de fibra, eu vou ter bactérias boas ou bactérias ruins, com esse impacto todo. As fibras, elas promovem com que as bactérias digiram alguns ácidos graxos, aumentando esses ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, propionato. Então isso atua na saciedade e por tudo isso, hormônio, secreção de glicose, absorção de gordura, imunidade, inflamação, as fibras participam no nosso controle da composição corporal, quantidade de gordura e de músculo no nosso corpo. Então, olha a quantidade, a gente podia ficar muitas horas saudáveis falando sobre cada uma dessas funções, né? Então, assim, as fibras, quando a gente começou a estudar a fibra, né, a gente falava que fibra são produtos vegetais, carboidratos não digeríveis, e que tem uma função mecânica de ir varrendo o intestino e de promover a saciedade. Era isso que a gente falava sobre as fibras lá nos anos 70, início dos anos 80, e hoje a gente sabe que as fibras são moléculas funcionais, né? Não apenas estrutura da dieta, mas elas atuam em todas essas áreas do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso metabolismo. E como eu falei, eu quero contar um pouquinho da história das fibras, essas 4 gerações de fibras, né?
Lá nos anos 70, quando a gente começou a estudar isso, a primeira geração de fibra, a gente tinha lá psyllium, metamucil, eram fibras que tinham uma função de laxante, né? Elas eram indicadas para pessoas que tinham pressão de ventre. Ó, vocês aumentam o consumo de fibra e o intestino vai funcionar melhor, né? Já nos anos 90, uma segunda geração, principalmente as beta-glucanas, isso tem muita ciência em cima disso, mostrando as fibras como uma proteção cardiovascular. Essas fibras absorvem o excesso de gordura no intestino, então diminui a quantidade de gordura no sangue, regulam a glicemia, então a absorção da glicose é mais lenta, aquele índice glicêmico que eu comentava para vocês, não tem pico de liberação de insulina, então melhorava a saúde cardiovascular. A terceira geração, né, essa época todos nós já acompanhamos, ali por 2010, na primeira década do século 21, a terceira geração de fibra como pré-biótico. Então ela passa a ser reconhecida as fibras que alimentam as boas bactérias e não deixam as bactérias ruins se desenvolverem. Então quando a pessoa tinha uma disbiose, que é esse desequilíbrio na produção de bactérias, uma das estratégias é utilizar fibras pré-bióticas para equilibrar tudo isso. Mas agora, a quarta geração, que é o que a gente está falando nessa hora saudável sobre o Fiber Maxim, é exatamente a fibra como um modulador metabólico de precisão. Olha só, essa fibra, quando ela é indicada na sua qualidade, na sua quantidade, na sua adequação, ela vai interagir não só com o microbioma, mas também com a imunidade, com todo o metabolismo energético, com a produção desses hormônios intestinais, entre eles o GLP-1, o glucagon, a insulina, o eixo intestino-cérebro, né? Na produção de neurotransmissores e agora, muito recentemente, com essas terapias de agonistas de GLP-1, as canetinhas emagrecedoras, a semaglutida, a tirzepatida, a liraglutida e outros que já estão chegando aí no mercado. Então, essa geração, né, que a gente entende a fibra como um modulador metabólico de precisão, né, a gente já vai usar um termo bem específico para isso, é a verdadeira era do Fiber Maxim. E olha só, quando a gente fala em Fiber Maxim e saciedade, né? A gente já sabia há muito tempo que quanto maior o conteúdo de fibra, mais tempo para fazer digestão, mais tempo demorava para vir a fome, então a fibra promove a saciedade. Mas assim, essa saciedade, pessoal, vai muito além de encher o estômago, né? Em primeiro lugar, quanto maior o conteúdo de fibra no alimento, maior o tempo de mastigação. Isso é fácil de entender. Então, a fibra sim aumenta o volume gástrico, as fibras insolúveis, né, elas promovem a produção desse gel, essas fibras viscosas que retardam o esvaziamento gástrico, e tem a questão da fermentação colônica, né, essas bactérias que vão fermentando com a produção de butirato e propianato, que são esses derivados dos ácidos graxos que promovem a saciedade. E, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, as fibras estimulam indiretamente a secreção do GLP-1, que é esse hormônio que promove a saciedade das canetinhas emagrecedoras, mas de vários outros, por exemplo, o neuropeptídeo Y, né, que é talvez o maior promotor da saciedade. Então, as fibras, quanto mais fibra, mais tempo a gente fica sem sentir fome, e isso é muito positivo para quem quer controlar o peso e para quem quer ter um estilo de vida mais saudável. E eu prometi falar um pouquinho para vocês sobre o Fiber Maxim e as canetinhas, né, os agonistas GLP-1. Então, olha que legal isso aqui, isso, assim, eu fico bem orgulhoso de compartilhar esse conhecimento com vocês,
Porque os agonistas de LP1, lá, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, agora já vem a retratuída e vários outros, né? Eles compartilham de vários mecanismos fisiológicos semelhantes. Olha que legal. As fibras, eu já mostrei até agora para vocês, que retardam o esvaziamento gástrico. Olha só, os agonistas de LP1 também retardam o esvaziamento gástrico. As fibras aumentam a saciedade e a gente sabe que as canetinhas emagrecedoras aumentam a saciedade. As fibras, eu expliquei para vocês que reduzem a resposta glicêmica. A gente absorve o açúcar mais devagar e tem menos liberação de insulina. Os agonistas de LP1 tanto fazem isso, tanto reduzem a resposta glicêmica, que eles foram desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, né? Agora que eles estão sendo amplamente utilizados para tratar a obesidade. E as fibras estimulam a produção do GLP-1 endógeno e o agonista GLP-1 ele age exatamente como o GLP-1 ali no receptor GLP-1. Então, olha só, eu já vi nas redes sociais assim, esse em vez de tomar tal canetinha, consuma tal suplemento de fibra. Não é essa a ideia, pessoal. Eles não é em vez de um tomar outro, né? A questão é eles se complementarem. Olha que interessante, né? A Herbalife, que promove a boa alimentação, que promove o estilo de vida, a Herbalife não recomenda nem desrecomenda o uso de nenhuma medicação. Quem vai recomendar isso é o profissional da saúde. Agora, o que a gente defende muito, há muito tempo, é que, independente do desafio de saúde que você tem, independente do tipo de medicamento que você use, quando o seu estilo de vida, quando a sua alimentação melhorar, a sua saúde melhora como um todo. E nesse quadro aqui eu quero repetir isso para vocês. Olha só, esvaziamento gástrico, saciedade, glicemia, a liberação de GLP-1, a modulação da microbiota, né? As fibras e os agonistas de GLP-1 se complementam. Então, as fibras, os suplementos, a filosofia de bem-estar da Herbalife, a filosofia de estilo de vida saudável, não está aqui para competir com nenhum medicamento ou tratamento. O que a gente sabe pela melhor ciência é que se você só usar uma medicação e não melhorar o seu estilo de vida, não melhorar a sua nutrição, a sua alimentação, quando você parar de usar o medicamento, vai voltar tudo como era antes. Então, está ilustrado aqui de uma forma tão bem explicada que até eu entendi que, em vez de competir, o suplemento é melhor, o remédio é melhor, esquece e vamos trabalhar em conjunto, vamos complementar, porque é assim que a coisa funciona melhor. Olha só, o futuro do tratamento da obesidade, e a Herbalife já fala disso há muito tempo, eu há anos venho falando isso aqui com vocês, o futuro, né, está na integração entre o remédio e a nutrição, entre a farmacologia e o estilo de vida, entre a filosofia de bem-estar e o uso dos medicamentos quando indicados e se indicados, né? Então, os agonistas de GLP-1, né, as canetinhas, eles reduzem o apetite por ação farmacológica, tanto no aparelho digestivo como no sistema nervoso. As fibras, elas promovem saciedade por mecanismos mecânicos, fermentativos, hormonais, regulando o metabolismo. Então, enquanto os medicamentos atuam lá no receptor do GLP-1, as fibras elas vão estimular as vias fisiológicas, né? Influenciando as bactérias, a microbiota, aumentando a produção desses metabólitos como os ácidos graxos, o butirato, o propionato e todos esses que promovem a saciedade. Então, olha só, não tem uma estratégia que seja melhor que a outra. Se você imagina assim que a gente está numa guerra contra a obesidade, a gente está numa guerra contra as doenças, as armas, o exército tem que trabalhar em harmonia. Dá para entender essa imagem? Então, assim,
As estratégias são complementares, elas se apoiam, melhora a tolerabilidade gastrointestinal, né? Os remédios dão sintomas adversos e as fibras ajudam a minimizar esses sintomas e, principalmente, quando para de tomar o remédio, se você não otimizar a nutrição e estilo de vida, o peso volta. Aqueles ganhos para a saúde que teve quando a pessoa perdeu peso, volta tudo de novo. Então, pessoal, muito importante, complementar, né? Um é irmão do outro, um atua ajudando o outro. E eu falei assim um pouquinho dos efeitos gastrointestinais, né, dos agonistas GLP-1, a gente já teve Hora Saudável sobre isso, dá uma passadinha lá, dá uma olhada, mas por atuarem no intestino, no estômago, no cérebro, esses medicamentos, eles podem gerar enjoo, podem gerar constipação, podem gerar maior quantidade de gases. Então, olha só, quando você melhora o consumo de fibras, né? Aquele consumo adequado de 25 a 30 gramas, 35 gramas por dia, a constipação melhora a consistência fecal, vai favorecer a diversidade microbiana, quer dizer, não é só um tipo de bactéria que vai crescer no intestino, vai formar essa eubiose, esse equilíbrio da microbiota, aumenta a produção daqueles ácidos graxos como o butirato e melhora essa tolerabilidade intestinal. Então, o que eu quero dizer aqui, se você é uma pessoa que usa canetinha e essa pessoa, você está tendo efeito gastrointestinal, se você conhece uma pessoa que usa e está tendo, não saia aí dando uma de médico. Fala, essa pessoa deve consultar o médico que prescreveu para ela. Agora, a informação, como médico que prescreve esse tipo de medicamento, é que sim, as fibras melhoram muito essas queixas gastrointestinais, né? Então, vamos organizar a alimentação e a suplementação desse pessoal. E olha só, eu quero falar de duas fibras muito importantes, né? Que são duas fibras pré-bióticas que estão muito presentes na família de produtos da Herbalife, né? Vou falar um pouquinho da ciência da inulina e da destrina, né? A maltodestrina resistente. A inulina, ela é obtida através de tubérculos como batatas e outras raízes, e a maltodestrina resistente ela vem principalmente do milho, né? A inulina ela está presente no shake, na NutriSup, no gelato proteico, e a destrina resistente no Fiber Powder e no Fiber Concentrate. Então, essas fibras, elas apresentam propriedades pré-bióticas, elas alimentam as boas bactérias do intestino muito bem documentadas, né? A inulina é altamente fermentável, então ela alimenta essas bactérias saudáveis, aumenta os bifidobactérios, que são estimulantes da imunidade, que melhora o controle de peso. Os bifidobactérios são as bactérias que estão presentes lá no recém-nascido, que são aumentados com o leite materno. A nossa espécie evoluiu milhares de anos em conjunto com essas bactérias, né? Como eu comentei, favorece a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, e a inulina sim contribui com a saciedade e com o controle de peso. Já a dextrina resistente, né, ela é excelente tolerabilidade, as pessoas se sentem muito bem com a dextrina resistente, ela tem uma fermentação mais gradual, ela tem um baixo impacto sensorial, quer dizer, a gente praticamente não percebe alteração no gosto dos alimentos. Você coloca lá o Fiber Powder, por exemplo, do forno ao fogão, todas as suas preparações as pessoas aceitam bem, fermenta pouco e não altera o sabor. Então, tem uma estratégia maravilhosa para suplementar, para complementar aquelas pessoas que não conseguem atingir a quantidade indicada de ingesta de fibra todos os dias. Então, a suplementação é particularmente útil quando a alimentação não alcança aquelas recomendações diárias.
Olha só, não adianta querer comer 25 a 30 gramas de inulina e de destrina resistente por dia que você não vai se sentir bem. A ideia é frutas, verduras, sementes, cereais integrais e para garantir que ao longo de todas as refeições você atingiu as quantidades de fibras necessárias, aí sim usar o suplemento. A gente, né, você que é cliente da Herbalife, conhece o nosso Fiber Powder, o Fiber Concentrate, além de todos os outros produtos da Herbalife que tem fibra, como o shake, a NutriSup, o sorvete. Nutrev tem fibra também. Né? Então, olha só, o papel dos suplementos de fibra. Do ponto de vista científico, né? Isso tem vários estudos, a gente pode compartilhar. Os suplementos como o Fiber Powder, o Fiber Concentrate, são ferramentas nutricionais para reduzir essa falha no consumo de fibra, esse Fiber Gap, especialmente nos indivíduos que não comem a quantidade recomendada de frutas, verduras, vegetais. Então, o que a Herbalife recomenda? Olha, eu como médico, nutrólogo, eu tenho muito orgulho dessa empresa. Porque uma empresa que não é comprometida com a saúde falaria assim, ó, esquece os alimentos, toma lá o meu produto que você vai se dar bem. A Herbalife nunca falaria isso. Né? Se você pegar toda a literatura, se você tem aquele seu coach do bem-estar que ele acompanha, né? Se você pega as comunicações oficiais da Herbalife, você sempre vai ver frutas, verduras, saladas, legumes, cereais integrais, sementes e, para garantir a ingesta adequada, as fibras. Então, nas receitas, né, você vê o shake batido com frutas, você vê preparações maravilhosas com Fiber Powder, com Fiber Concentrate, as nossas bebidas funcionais sempre promovendo alimentação tradicional junto com suplementos, né? Então eu já comentei aqui o shake, o NutriSup, o Nutrev, o Protein Ice Cream possuem fibras, né, mais a inulina, e eles devem complementar e não substituir esse padrão rico em fonte de fibras como as verduras, né, essa alimentação baseada em vegetais que a gente promove tanto. Eu gosto muito assim, né, de falar com a boca cheia para vocês de 5 a 7 porções de frutas e verduras por dia e os suplementos conforme indicado no rótulo. Como eu prometi, a gente está chegando nos últimos 5 minutos e eu quero falar um pouquinho de mitos e verdades, fatos ou fakes, né, sobre as fibras. Então, uma verdade. A maioria das pessoas precisa consumir mais fibras. Eu expliquei isso tão bem que até eu entendi. E mito, quanto mais fibra, melhor. Então, atenção, quando você vê uma publicação Fiber Max, quanto mais fibra, melhor, 70, 80 gramas de fibra por dia, lembra, fibra é maravilhoso, é tudo de bom, é tudo que eu falei aqui, né? Esse modulador metabólico muito além do intestino, mas de 25 a 30, podendo chegar a 35 gramas de fibra, e 100% é bom, 200% não é melhor. Essa é uma máxima em nutrição. Outra verdade, diferentes fibras exercem funções diferentes. As fibras solúveis, as fibras insolúveis, as fibras pré-bióticas, né? E mito, um único suplemento, né? O suplemento X vai resolver todos os problemas. Olha, a Herbalife é um exemplo, eu fico assim muito orgulhoso da ética, da seriedade dessa empresa, porque a gente recomenda os alimentos. Se vocês olharem as imagens dessa apresentação, né, a tela sempre está cheia de alimentos saudáveis, fontes de fibra, e para garantir que você atingiu de 25 a 30 gramas, usar os suplementos conforme o rótulo, sem esquecer da boa alimentação. Verdade, diversidade alimentar gera maior diversidade de microbioma. Olha só, se você comer só um tipo de alimento, não precisa ser um gênio da nutrição, que você vai ter só um tipo de bactéria ou um grupo de bactéria no seu intestino. Quanto mais colorido, quanto mais diversificado, quanto mais rico, saboroso for a sua alimentação, mais diversificada, equilibrada, saudável vai ser a sua microbiota. E o mito
que Fiber Maxing significa consumir 70 gramas de fibra por dia. Isso não é saudável, isso geraria problemas gastrointestinais, problemas na absorção de nutrientes. Realmente não tem nenhum órgão científico, nenhuma autoridade de saúde que recomenda esse tipo de consumo de fibra, né? Então, olha só, quando eu falo que as fibras são moduladores metabólicos, esse conceito que eu tenho lido em algumas publicações, né? Será que a gente está entrando na era do food as software, como a comida como um software? Lembra que num computador o hardware é a máquina, né? O disco rígido, o telhado. O software é o programa que roda esse computador. Então, será que a gente está entrando numa era de programação do nosso metabolismo com a comida? Olha que interessante, né? Cada vez mais a gente vê a Herbalife está investindo muito nessa personalização da nutrição, junto com o Cristiano Ronaldo, junto com outros cientistas de ponta. A Herbalife recentemente adquiriu uma empresa chamada Bionic. Na Europa já começou a se utilizar essa personalização, essa individualização da nutrição. Recentemente foi lançado na Europa, agora vai ser lançado nos Estados Unidos. Isso é uma tendência que veio para ficar, né? Então, durante épocas, décadas, a gente enxergou os alimentos como combustível, como caloria, né? Hoje a gente entende que eles funcionam como informação biológica. Por exemplo, se eu coloco frutas, verduras, vegetais coloridos no meu corpo, eu estou dando uma informação. Se eu coloco no meu corpo refrigerante, bacon, açúcar branco, eu estou dando outra informação. Então, eu posso programar o meu corpo de acordo com essa informação, né? E de forma individualizada. Às vezes a gente vê duas pessoas fazendo a mesma dieta, o mesmo programa de exercício. Um tem um resultado muito bom e o outro não tem resultado. Por quê? Porque são metabolismos, genéticas diferentes. E isso a nutrição está evoluindo para identificar e adequar esse tipo de informação. Então, nesse contexto, né, falando no futuro, coisas incríveis que estão vindo por aí, que meu coração quase sai pela boca só em visualizar o tempo que a gente vai viver. A fibra deixa de ser um componente estrutural da dieta e passa a ser uma molécula sinalizadora, capaz de influenciar processos metabólicos sistêmicos por meio da integração lá com as bactérias do nosso intestino, com a nossa microbiota. E essa mudança de paradigma, pessoal, é uma das mais importantes da nutrição contemporânea. Olha só, a comida sendo usada como uma programação para o nosso metabolismo. Então, falando um pouquinho de futuro, né, a visão, quero emprestar os meus olhos para vocês. Nos próximos anos, né, talvez mais cedo do que a gente pensa, a gente vai ver uma integração crescente entre essa nutrição personalizada, os trilhões de bactérias que a gente tem no intestino, inteligência artificial programando, identificando as necessidades de cada pessoa, os alimentos funcionais cada vez mais personalizados, pré-bióticos de nova geração, quer dizer, fibras desenhadas para alimentar determinados tipos de bactérias e eliminar determinados tipos de bactérias negativas, e uma estratégia para manutenção do peso conquistado com essas canetinhas para emagrecer depois que para de usar o medicamento. Então, quem viver verá. Venham com a gente, venham com a Herbalife, venham com a nossa filosofia de bem-estar, porque olha, nesse futuro que vai ser lindo, né? Nesse futuro que vai ser muito melhor, a gente sabe que as fibras vão ter um papel central nessa nutrição, nesse novo paradigma, nesse novo conceito de filosofia de nutrição, né? Então,
Para terminar, do meu coração para o coração de vocês, o Fiber Max não representa uma revolução porque descobriu um novo nutriente, né? A sua importância está em recolocar as fibras no centro da discussão sobre a saúde metabólica, longevidade e prevenção de doenças crônicas. Agora, a fibra passa a ser um pilar essencial da nossa nutrição, né? Eu vejo em algumas publicações assim que faz a gente pensar que a fibra é a nova proteína, né? Porque durante muito tempo a gente focou só em proteína. Agora a gente sabe que a fibra tem, né? A proteína não perde a sua importância, os micronutrientes não perdem a sua importância, mas a fibra passa a ocupar esse papel essencial. Então, o futuro não está em consumir a maior quantidade possível de fibras, mas em consumir fibra suficiente, variada, né? Não é quanto mais melhor, mas é fibra proveniente de alimentos de alta qualidade e, quando necessário, usar suplementos de alta qualidade, especialmente para pessoas que querem controlar o peso e as pessoas que usam as canetinhas agonistas GLP-1, né? Então, de tudo isso que eu falei, eu quero que vocês lembrem que vida saudável é um compromisso para sempre. Obrigado pela participação, pelo carinho, pelas mensagens que vocês colocam nas redes sociais da Herbalife, nas minhas, né, comentando a Hora Saudável, e fica aqui o nosso compromisso de fazer sempre mais e melhor para vocês. Gratidão, beijão e até a próxima. Olá!